Bom, eu queria começar falando sobre uma questão do último vídeo. Eu lancei uma ideia aqui e você vê que já está os objetivos de fazer esses vídeos já estão tendo os frutos, porque me levou a uma reflexão, né? Que eu falei sobre uma afirmação ousada, uma afirmação ousada, né? Que você não é as suas ideias, né? E eu mesmo, apesar de aceitar esse conceito, eu não consigo explicar. Isso quer dizer que ele não está bem consolidado na minha cabeça, né? Eu não consigo explicar, ele não está consolidado. Mas eu acho que algumas coisas são importantes aqui de colocar sobre isso, né? Um conceito que está bem sólido na minha cabeça é que muito da realidade que a gente tem na vida, ela é criada por nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? É que tem muita coisa na vida que você acreditando é suficiente para aquilo ser uma verdade para você, né? Isso foi o que eu percebi nesses 3 anos estudando sobre filosofia, né? Você tem efetivamente, você tem modelos mentais que você coloca na sua cabeça que eles passam a ser a sua verdade, o seu jeito de ver o mundo, vai. Então vamos imaginar aqui que uma pessoa, e olha, eu tenho visto muitos exemplos disso, uma pessoa que tenha dificuldades físicas muito grandes, algum tipo de doença debilitante, tá? Uma coisa séria. E eu conheço pessoas que decidem que aquilo não as define. Quer dizer, são pessoas que com uma vontade suficiente de superar a sua parte física na melhor concepção disso, tá? Na melhor concepção é de elevar a sua condição humana acima das suas limitações pessoais. E isso tudo acontece aonde, né? Acontece dentro da cabeça, da mente. Né? Então, essas pessoas, elas são capazes de criar uma realidade acima das limitações físicas delas.
E isso é verdade para muita coisa na vida, muita coisa mesmo. Então, a pessoa que, por exemplo, tem uma visão mais otimista do mundo, ela vai ter o benefício dessa visão, né? Que quando os problemas vierem, ela vai lidar melhor com os problemas, porque ela tem essa visão que a vida é para ser vivida dessa forma, otimista, né? E isso é uma descoberta, é um insight muito forte, né? Porque no final das contas é isso que vai ditar o jeito que você leva a vida. E aí eu faço a volta à questão da você não é suas ideias, né? Eu não sei explicar exatamente como eu já afirmei no começo. Eu não sei explicar exatamente ainda, né? Não sei explicar como isso poderia acontecer, né? De que forma a minha mente poderia ter isso explicado de uma forma convincente. Porém, por outro lado, eu sei que essa é assim como o otimismo, assim como uma pessoa que supera as suas deficiências físicas, você superar a ideia que você superar a ideia que você é as suas ideias. Bom, estou rodando em círculos, né? Mas você fazer essa superação é extremamente beneficial. Beneficial não. Tem um extremo benefício para você. Porque começa a haver uma separação daquilo que realmente importa do que é só acessório para você. Então, as ideias, elas vêm e vão, principalmente as ideias mais mundanas, né? As ideias mais sutis, não, essas vão ficar, né? Mas as ideias mundanas, elas vêm e vão. O corpo, ele é um processo de desgaste, né? O material todo, ele vai embora, né? Então, no final das contas, o que vai sobrar de você, né? Qual que é a sua essência, né? Então a gente, até hoje vou trazer aqui um diálogo do Platão sobre isso, né? Que para Platão a essência é a alma, né? E o conceito de alma, o conceito, na minha opinião, que vai sobrar. Apesar de o conceito de alma ainda não estar 100% claro para mim, o que está claro para mim é que é isso que vai sobrar. Então,
no final das contas, minha opinião é que quanto mais a gente acredita que efetivamente a gente é essa coisa superior, não no superior, bom, do jeito que quiser pensar o superior, mas essa coisa mais sutil, que é a alma, e que as coisas que vêm acopladas com a alma, que são as coisas mais terrestres, vamos dizer assim, mais mundanas, que elas podem se separar, né, da alma, no sentido que elas não definem a sua alma, né? Então, de repente eu já fui, surpreendentemente, fui para um lado metafísico, né? Um lado, ou para um outro lado aí, rapidamente. Mas no final das contas, e aqui um pouco do que eu também cheguei à conclusão estudando, né? A ciência e a razão, essa razão que a gente conhece popularmente, né? Do ser racional, do ser da lógica, né? A ciência, que é aquela ciência do provar, de colocar uma tese, provar essa tese e replicar essa prova, né? Essa ciência, ela traz muito pra gente, muito mesmo. Eu tô aqui vivo por causa dessa ciência, literalmente, senão eu já tinha. Os avanços de medicina me permitem estar aqui hoje, mas eu já tive vários eventos que, se não fosse pela ciência moderna, eu já teria ido. Então eu reconheço o valor da ciência. Aliás, eu reconheço todo o valor do mundo material, né? Ele faz parte da nossa vida. Mas a ciência, ela tem um limite, né? Tem até um texto do Kant que fala sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque o Kant é muito complicado para falar assim de improviso, sinceramente. Mas Kant teve uma reflexão muito grande sobre isso, né? Que a razão nos leva até um certo limite, né? E se a gente ficar preso só à razão, na minha opinião, é um caminho de limitação, né? De limitação. Se você acha que a sua vida é só o material, se você acha que sua vida é só essas ideias mais mundanas, você está limitado por isso, né? E você não consegue transcender para alguma coisa mais superior, que eu acho que é bem o caminho de ser um ser humano melhor, né? Então, você acreditar nisso profundamente faz uma mudança na sua vida. Como é que faz a mudança? Você tem um evento negativo de saúde, mas você acredita que você não é exatamente esse corpo, você é alguma coisa acima desse corpo. Você vai superar esse evento de saúde melhor.
Se tem alguém atacando as suas ideias, aí você lembra que você não é essas ideias. Você vai ter uma reação melhor em relação a isso. Essa separação, esse distanciamento permite que você seja capaz de ter reações melhores, né? Tem uma figura ilustrativa que eu acho muito interessante, né? Essa visão de mundo, essa visão filosófica, ela seria como se você estivesse no alto de uma montanha e dessa montanha você conseguisse ver um vilarejo lá embaixo. E as coisas estão acontecendo nesse vilarejo. Você não está separado do vilarejo. Apesar de você estar na montanha, você está dentro do contexto do vilarejo. Mas você tem essa visão de cima que permite você ter uma calma suficiente para ver o que efetivamente está acontecendo nesse vilarejo. Bom, o vilarejo é você, tá? Nessa alegoria, né? O vilarejo é você. Então, seria como se você estivesse lá no alto da montanha, olhando você lá embaixo e as coisas acontecendo, a vida acontecendo, né? E com essa separação você teria condições de ver as coisas no seu devido tamanho, né? E eu estou convencido dessa visão. Eu acho que essa visão é extremamente tem qual que é essa palavra? Beneficial. Beneficial acho que é em inglês. Enfim, tem um bom benefício para a sua vida, né? E essa separação, essa ideia, ela só exige isso, que você só exige isso, é bom, né? Não, é uma ideia importante, não é só, mas exige isso, exige essa convicção, né? E depois colocar em prática. Aí que é a coisa, né? Só que toda vez que você tiver envolvido em uma coisa que está te colocando uma emoção muito forte, você lembrar desse conceito, ele vai te ajudar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho dúvida em explicar o que seria a alma, esse tipo de coisas. Eu vou manifestar essa dúvida aqui nesse texto, que a gente vai conversar. Mas o efeito prático eu não tenho dúvida nenhuma. Cada vez que eu conseguir fazer isso, cada vez que eu conseguir, no momento de caos, transtorno, qualquer coisa, eu conseguir lembrar que eu sou aquela pessoa que está lá em cima olhando para os acontecimentos lá embaixo, isso me trouxe paz, me trouxe uma melhor percepção, me trouxe o necessário distanciamento para tomar as melhores decisões. Então, assim, esse conceito em si,
eu não consegui explicar muito bem, ele é um conceito muito forte. Bom, então, relembrando o que a gente falou da outra vez, por conta de um filme e da minha ligação com o vilão da história, me deu esse insight que eu tinha um problema com essa relação de poder e medo, né? E que por isso eu iria fazer uma viagem para entender o medo, entender as várias facetas do mesmo, né? E aí, aonde que eu fui começar? Fui começar a inteligência artificial. Eu até fechei aqui para me defender de novo. Toda vez que eu fizer assim, você já sabe que eu estou tentando me defender. Eu peguei, e aqui é importante, eu peguei a inteligência artificial realmente só para ter algum ponto de partida, né? E eu achei essa inteligência artificial chamada Claude, não sei se pronuncia assim, né? Mas é Claude, C-L-A-U-D, Claude. Não sei porque a inteligência tem um nome francês, né? Claude, que nem o Claude Torago, sabe? Aquele cozinheiro. Então é Claude. Percebi que ela é muito boa. Ela é muito boa com alguns cuidados que precisa tomar. Ela tem uma tendência a concordar com tudo que você fala. Então precisa tomar cuidado, porque você está fazendo uma investigação, né? E você não quer que ela concorde com tudo que você fala, né? Mas eu peguei várias vezes coisas que eu já conheci com alguma profundidade, que eu questionei. Ela falou: ah, realmente, você tem um ponto importante aqui e eu concordo com você. Então, eu estou usando a inteligência para duas coisas, na verdade. Estou usando ela para achar referências, porque eu não tenho essa, como é que eu chamaria isso? Esse conhecimento literário em si. Então, eu estou procurando coisas que a inteligência artificial teria facilidade de achar para mim, né? E depois que eu leio o original, sempre o original, né? Eu coloco as minhas reflexões num texto e peço para ela comentar. E aí é interessante ver o que ela acha também, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, um dos primeiros textos que me foram recomendados foi um diálogo de Platão chamado Fedon. Eu não sei se foi o primeiro texto recomendado, já não lembro mais qual foi o meu processo de decisão aqui. Mas como eu gosto muito dos gregos, e mais ainda do Platão, então acabou me atraindo, né? Como sendo um dos primeiros, né? Então esse diálogo de Platão está aqui, né? Tem essa edição, eu vou deixar o link para quem quiser baixar e ler, né? Tá aqui todo o diálogo, né? E eu vou passar aqui sobre as questões relativas ao medo que eu consegui tirar lendo esse diálogo, né? Então, aqui, ó.
A ideia central do Platão é que o filósofo ele se esforça durante toda a vida para se aproximar o mais possível do estado em que ficamos quando estamos mortos. Rapaz, isso já pegou, né? Pegou muito forte, né? Porque eu acabei de falar no outro vídeo sobre filosofia ser amor à sabedoria, amor à verdade. E tá aqui o Platão falando, não, você tem que se aproximar do estado em que a gente fica quando está morto, né? Então aqui, ó, tá escrito aqui, até tive que escrever para lembrar, né? Ó, na página 75 do texto está aqui, ó, o exercício próprio dos filósofos não é precisamente libertar a alma e afastá-la do corpo. Não seria uma coisa ridícula por parte de um homem que durante toda a vida se houvesse esforçado por se aproximar o mais possível do estado em que ficamos mortos, irritar-se contra a morte quanto estas lhe apresentasse? Então, a reflexão que eu tive aqui, né? Que esse conceito de filosofia dado aqui é uma porrada na barriga. Né? Porque eu coloquei aqui mais profundo, né? Porque é uma porrada na barriga. Eu ainda tenho dificuldade disso. Mas porque a noção de filosofia é do amor e sabedoria. E eu, em teoria, não saberia conectar com essa versão de Platão. Talvez aqui mais para frente eu tenha chegado a essa conclusão, agora eu já nem lembro. Ó. E acho que é até bom rever esse texto aqui. Né? Aí eu falo de coisas pessoais aqui, eu já tive experiências de quase morte e tudo que eu vi era a minha família, minha esposa, minha filha e o dever que eu tinha de cuidar delas. O dever que eu auto me impus, né? Lógico. Então, experiência de quase morte, o que vem na minha frente? Eu preciso ficar aqui porque eu tenho que cuidar da minha família, né? Que é um negócio que sempre foi inegociável para mim, né? que continuo refletindo hoje em dia também. Então não era o medo de morrer estava mais para mim mais ligado com essa questão de que esse é um apego, né? Esse apego que a gente tem com a família, né? Então morrer em si não assustava tanto quanto ao medo de viver com as suas incertezas, né? Que é o tema desse trabalho. E aqui, uma coisa que eu escrevi faz anos, estamos em julho aqui, isso aqui foi escrito em abril. Bom, mas é que realmente eu preciso refletir mais sobre isso, né? Eu acho que um dos caminhos para diminuir o medo é esse. Uma ideia sobre isso aqui, ó. Causa mais medo o viver e as incertezas, lidar com incertezas, né? Aqui, outra questão. O Platão, ele era muito... Qual que é a palavra? Metafísico? Sinceramente, eu não sei a palavra. Mas ele sempre falava de o que eu consideraria, que ele chama, né? Acho que ele mesmo chama do mundo das ideias, né? Que é diferente desse mundo que a gente tem aqui. O mundo das ideias seria que até é o mundo perfeito, né? Que as coisas nesse mundo seriam as coisas, por exemplo, uma cadeira que está aqui,
No mundo das ideias, ela seria uma cadeira... Até tem um monte de piada sobre isso, né? No mundo das ideias, esse bolo que eu fiz, ele estava perfeito, enfim. Mas esse mundo das ideias, ele faz parte muito do que Platão fala, né? Então, tá aqui, ó. Um filósofo, se realmente filósofo, deve existir nele a forte convicção que, em parte alguma, a não ser em outro mundo, o mundo das ideias, poderá encontrar a pura sabedoria ou a pura verdade, né? Então, ó, aqui eu fico com a impressão que Platão acredita na existência de outro mundo, porém, se eu for ver mais detalhes sobre essa informação, vejo uma conexão com o mundo das ideias e que nosso mundo só temos reflexos imperfeitos daquela ideia perfeita, né? Talvez esteja aí o mundo que Platão se refere, onde vamos encontrar a pura sabedoria ou a pura verdade. É místico, é metafísico, eu não sei exatamente qual que é o termo aqui, mas é por aí, né? Acho que deu para entender, né? Aqui tem outra reflexão muito pessoal minha, né? Que apesar de reconhecer essa conexão, entender o conceito do mundo das ideias, é um conceito difícil de entender, né? Talvez não no nível de profundidade de Platão, né? Talvez em outro nível que eu esteja entendendo isso, mas eu não consigo ver isso como um mundo acessível depois da morte. Hoje em dia eu não consigo ver isso. E talvez não seja isso que Platão queria dizer, né? Que esse mundo acessível depois da morte, né? Quer dizer, uma outra vida depois da morte, né? Isso ainda é um conceito que, para mim, é em suspensão. Um daqueles conceitos em que nem que sim, nem que não, né? Aí ele vai falar sobre coragem e temperança, né? A morte é considerada pelo resto dos homens um dos grandes males. Eu não tenho essa opinião, mas enfim. Está aqui essa opinião do Platão. O temor de males maiores não leva, por acaso, o que dentre eles tem mais coragem a enfrentar a morte quando se apresenta a ocasião de enfrentá-la. Isso aqui é um conceito interessante, né? A pessoa que tem... Essa é a tese do Platão, tá? A pessoa que tem mais medo vai ser a pessoa que vai apresentar mais coragem para enfrentar a morte quando ela se apresenta. Quer dizer, ele não fala de medo aqui, ele fala de temor de males maiores. É medo, né? Que, assim, parece ser para mim é difícil, essa lógica está um pouco difícil de entender. Então, assim, pois, por serem medrosos e por temerem que são corajosos todos os homens, com exceção dos filósofos. E contudo é absurdo pensar que o temor e a covardia deem coragem. É um absurdo, né? Então essas passagens... tá aqui, ó. Essas passagens levam a uma conclusão que o próprio Platão refuta afinal. É realmente absurdo achar que o temor e covardia deem coragem, né? Quer dizer... acho que agora eu estou entendendo melhor. Por isso que eu estava confuso. Eu estou relembrando, né? Na verdade, a pessoa que mostra disposição para ir para a guerra, especificamente, né? Para lutar, ela é considerada mais corajosa, né? Mas não é bem isso o que Platão está falando aqui, que esse temor que leva as pessoas a lutarem
ele é absurdo achar que essas pessoas são corajosas, né? E aí acho que nesse próprio texto a gente vai desenvolver essa ideia um pouco melhor. Eu não vou dar spoiler, não. Então aqui a minha observação, né? Seria o caso de chamar seria o caso desse chamar esses casos, né? O português aqui tá terrível. Eu escrevi isso sem pensar na estética linguística, né? Só escrevi como se fosse uns pensamentos, né? Mas o que importa aqui seria o caso de chamar esses casos que a pessoa teve a morte e mesmo assim a enfrenta de impulsividade ou imprudência. Quer dizer, quem enfrenta a morte sem ter uma... só porque está com medo, a gente está falando mais de impulsos ou de imprudência do que uma atitude com grande reflexão, né? Até aqui, ó, eu estava bem confuso aqui, ó. Há uma aparente desconexão das ideias de Platão, flagrante erro de lógica. Seria problema de tradução ou minha interpretação? Provavelmente minha interpretação, né? Então, aqui, né, vocês vão falar, né, que a coragem de verdade dele, na verdade, é quando a pessoa ela, vamos dizer assim, ela olhou, refletiu e está tomando as suas decisões não baseadas com medo, né? Não baseadas na impulsividade. Essa é a verdadeira coragem, né? E aí que ele vai falar, Platão vai falar muito sobre temperança, né? Que é essa vontade não, essa disposição de avaliar as coisas com calma, avaliar as coisas com profundidade antes de se jogar nelas, né? Então, na temperança, por exemplo, vai falar das pessoas que não se jogam aos prazeres, mas que dominam os prazeres, que é a superioridade dessa mente superior sobre o mundo material, né? Você não deixa que os seus prazeres dominem a sua vida, né? Que a gente está falando aqui que tem pessoas que são dominadas pelos prazeres, né? E um ponto aqui interessante que ele vai falar é que existem muitas ideias de pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vai me pegar de primeira, né? Vai pegar no cor. Você tem uma pessoa que ela adia os prazeres atuais para ter mais prazeres lá na frente. Então, essa pessoa ela economiza hoje, não vou qualificar, economiza hoje porque ela quer gastar mais lá na frente, né?
Então é aqui que ele fala, né? Que isso não seria uma temperança, porque ele está fazendo só um procedimento de trocar prazer por prazer, né? Trocar sofrimento por sofrimento, né? Um receio por outro receio, maior pelo menor. Então, parece aqui que a ideia de Platão sobre temperança é uma forma de uma pequena corvadia, de trocar prazeres, vícios, medos por outros mais palatáveis. É um conceito que me pega muito, né? É óbvio que eu não recomendo ninguém a ser um perdulário na vida, né? Mas, por outro lado, até agora, até poucos anos atrás, tudo que eu fazia era isso. Era essa pequena covardia, que é trocar um prazer, trocar um vício, trocar os medos por outros mais palatáveis. Então, eu tenho medo das incertezas da vida. Vou fazer uma figura de linguagem. Vou me acolchoar quando eu sair na rua. Colocar um monte de plástico bolha para eu sair na rua, né? Esse plástico bolha alegórico seria tudo que eu faço para me proteger. Trocar um medo por outro. E não é isso que Platão, aparentemente, não é isso que Platão quer que a gente faça. A gente só está com uma pequena covardia, né? Então, o que o Platão considerava como a verdadeira temperança? Talvez, de onde que eu tirei isso? Tá aqui, talvez, logo a seguir vem a resposta. Talvez ao contrário exista aqui apenas uma moeda de real valor em troca da qual tudo mais deva ser oferecido, a sabedoria. Sim, talvez seja esse preço que valem e se vendem legitimamente, falei certo, todas as coisas: coragem, temperança, justiça. A verdadeira virtude, em suma, acompanhada da sabedoria, está na página 77. De alguma forma, a sabedoria seria a chave para acessar a verdadeira coragem, temperança e justiça. Que realmente eu já não estou sabendo como seria a sabedoria, eu até posso pensar um pouquinho mais, né? E a seguir, Platão esclarece que coragem, temperança devem ser indiferentes aos prazeres e temores. Então, é indiferente que a elas, as virtudes, se acrescentem ou se tire prazeres, temores e tudo mais que é semelhante. Praticar a coragem e virtude com sabedoria seria saber evitar as trocas de coisas por coisas. Purificar a intenção das paixões. Aqui grita Kant. Assim, né? Platão veio antes, né? Então, será que Kant se inspirou em Platão nessa questão? Porque é o tal do imperativo categórico. Você faz as coisas pelo valor delas mesmas. Eu vou dar um exemplo de imperativo categórico. Outro dia estávamos discutindo em aula sobre a reciclagem do lixo. Então aqui a gente tem que reciclar o lixo, colocar cada coisa num
num lixo separado, né? Um lixo de plástico, outro lixo de papel, outro lixo de vidros, de metais, acho, um negócio assim. E outro lixo que é o que chama de indiferenciado, né? E aí, uma das colegas estava reclamando exatamente da falta das pessoas de fazer isso certamente, né? Fazer corretamente, né? E, e, é, e com isso ela estava desanimada dela mesma fazer isso, né? E aí, de uma forma muito sutil, o professor colocou esse imperativo categórico, né? Mas você está fazendo isso, não falou dessa forma, assim, foi de uma forma muito mais sutil, muito mais elegante do que a minha, né? Mas você está fazendo isso porque você acha certo fazer isso? Ou você está fazendo isso para seguir os outros, né? Então, o imperativo categórico é: eu vou fazer essa reciclagem porque eu acho que a reciclagem é certa. Não porque os outros estão fazendo, né? Não porque qualquer outra justificativa, não porque eu vou ter uma multa, não porque nada, porque eu acho que é certo, né? Então, quando Platão fala aqui de praticar a coragem e a virtude com sabedoria, seria evitar as trocas de coisas por coisas e purificar a intenção das paixões. Ele está falando exatamente disso, que você fazer a temperança por conta dela mesma, né? Por nada mais fora disso, né? Que aí você vai chegar à pureza daquilo que realmente é importante até para você, né? E não o meio, né? E também não a troca de coisas por coisas, né? Seria um lugar mais, de novo a palavra elevado, né? A gata está olhando para a porta intensamente, acho que ela quer sair. Então, a ideia de temperança, né, que é essa moderação, possa ser usada apenas como moeda de troca de prazeres, temores e paixões, é quase uma perfeita descrição do meu voto de vida anterior. Tá aqui, ó. Então, só essa constatação já me deixa feliz, né? Porque de ter lido esse diálogo. Mas será que a tentativa de ativamente elevar minhas intenções terá mais da pura temperança e mais da coragem de enfrentar a vida? Quer dizer, eu acho que é um questionamento razoável, né? Será que eu parar de fazer essa troca de coisas por coisas, de medos por medos mais palatáveis, de, enfim, para alguma superior, pelo imperativo categórico do Kant de fazer a coisa porque pela coisa em si, mais nada, né? Será que isso vai me ajudar a ter mais coragem na vida? Né? Aí Platão vai falar sobre a alma, né? A alma, para mim, é questão que há alguma coisa mesmo, né? Que é o conceito, vamos dizer assim, mais elevado, né? Que é alguma coisa superior ao resto da sua vida, né?
Então, a partir da página 78, Platão vai falar sobre a existência da alma e as suas propriedades. Uma das principais ideias do diálogo é que o medo da morte é injustificável para aqueles que entendem a imortalidade da alma. Né? E esse talvez seja um problema não, né? A alma torna-se o ponto central, né? Em minha opinião, até à frente da primeira afirmação que todo filósofo procura a vida inteira separar. Ah, tá. Então, aqui, quer dizer, aquela coisa inicial lá, de falando que o filósofo procura, chega cada vez mais ao estado de morto, né, que é chocante. Eu acho que isso aqui é um conceito mais importante até que aquele, né? A primeira prova que ele quer dar é da existência da alma. O raciocínio começa com a premissa que no Hades está aqui, estão todas as almas dos defuntos e que de lá vêm as almas dos vivos, né? Caraca, essa aqui realmente é uma parte que aqui, ó, a minha estupefação com essa afirmação, né? Não entendo qual seria o sentido filosófico, figurado ou mitológico dessa afirmação. Mas me parece muito necessário que alguém tenha que dar fé para aceitá-la. Quer dizer, as coisas que a gente fala que a gente acredita, que é o dar fé, né? Acreditar é dar crédito, dar fé, né? Então, se a pessoa dá fé para isso, é aquilo que eu falei lá atrás, né? De como você escolhe ver a vida, né? E as coisas que você tem convicção que vão ajudar você. Talvez essa prova da existência que todas as almas dos defuntos estão nesse Hades e que lá vem a alma dos vivos, pode ser um conceito que, se aceitado, mude sua vida, né? Positivamente, talvez, né? Ainda não, obviamente, dá para perceber que eu não estou convencido disso ainda, né? E vai ser sempre assim, né? As coisas que eu me convenço, eu adoto. As coisas que eu não me convenço, eu coloco em suspensão. E essa é uma que está em suspensão, né? Nem que sim, nem que não, né? Aqui, logo em seguida, ó, ao mesmo tempo e logo a seguir, aparece um dos conceitos mais importantes de Platão. Os contrários não nascem senão dos próprios contrários. Ou seja, não existiria frio sem o quente, o alto sem o baixo, o maior sem o menor, o mais forte sem o mais fraco, o lento sem o mais rápido. Então, o que acontece? Não existiria o ser vivo sem o morto. Pelo conceito da dupla criação, para haver um vivo é porque o morto reviveu. Mas, de qualquer forma, é engraçado isso, que eu estou vendo esse texto de novo e estou tendo reações diferentes da reação que eu tive lá atrás, né? Enfim. Mas eu concordo aqui com a minha opinião, obviamente, né? Que eu escrevi aqui, que parece ser uma tautologia, é uma coisa explicando a outra. Meio que o ovo e a galinha, né? O problema do ovo e a galinha.
né? Então, assim, supondo que tudo advém da dupla criação, se você aceitar essa premissa, não há nada a questionar. É uma hipótese coerente e até provável. Porém, fico com uma dúvida, porque não houve uma exploração da hipótese de geração espontânea, né? De novo, o problema do ovo e a galinha, né? Então, o morto-vivo, quem é que veio primeiro, né? E a geração espontânea é a hipótese. Por que Platão não foi prestado? A hipótese de que haveria uma força maior que criou tudo isso, né? Eu fiquei com essa dúvida, né? Então tá aqui, ó. Ficaria mais convencido se houvesse alguma discussão sobre o tema de Platão. Talvez tenha em algum outro lugar, né? Em algum outro texto. Então tá aqui, ó. Nessa parte do diálogo, Platão dá um enorme passo ao afirmar o reviver, o fato de que os vivos provêm dos mortos têm existência. E insisto nesse ponto, de que a sorte das almas boas é melhor. E o pior das almas ruins. Então não há nenhuma elaboração do argumento de almas boas e ruins. Só joga lá e sai correndo, né? Então, o reviver, o fato de que os vivos provêm dos mortos, tem existência. E, insisto nesse ponto, de que a sorte das almas boas é melhor e pior a das almas ruins. Eu escrevi aqui, mas alguém me ajuda. Logo a seguir, um belíssimo conceito de Platão que posso sentir, mas não posso provar. Aprender, diz eles, não é senão outra coisa senão recordar. Então essas são umas informações que eu posso sentir, né, e aceito com tranquilidade, né? Puxando o fio de novelo, talvez essa seja a chave para aceitar também a existência da alma. Então aqui, depois eu vou entrar aqui nessa parte aqui, desenvolver um pouquinho mais essa questão da alma, né? Então, o que acontece? Existem aquelas coisas que quando você ouve falar com ideia e aquilo bate fundo em você, que parece que você já sabia daquilo o tempo inteiro, que você só está recordando. Isso eu acredito. Isso eu consigo sentir, né? Dar crédito de novo, dar crédito, acreditar, ter fé nisso, né? Explicar eu já não sei, né? Mas que eu consigo sentir, né? E aqui eu queria puxar esse negócio da existência da alma com coisas que da ciência, né? Então, eu acho que a ciência vai caminhar um dia para a gente ter um entendimento melhor sobre o que seria essa alma, né? Hoje já tem estudos que provam a transferência de informação entre gerações de ratos, que acredita-se que seja através da RNA, né? Para o meu bem, eu deveria colocar aqui a referência dos estudos, mas se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem que a gente vai atrás, né? Mas o que foi feito, na verdade, sobre esses estudos? Ratos eram colocados em labirintos para descobrir o caminho várias vezes, né? Essa é muito interessante, porque aí esse conhecimento ficava nesse rato, e aí fazia a reprodução desses ratos que conheciam o caminho.
e colocava-se os filhos dos ratos para descobrir um novo caminho, e os filhos dos ratos tinham uma performance parecida com os ratos que demoraram tempos e tempos para ter aquela performance, aquele desempenho. Ou seja, a tese aqui é que essa informação sobre o caminho daquele labirinto específico foi passado, aqui no caso, através do RNA. Né? Essa é a tese dessa descoberta da ciência. Né? E aí eu fico pensando que se isso não é também o mesmo mecanismo que transmite a informação da alma. Né? E aqui eu fiz um paralelo com o Jung, né? Isso aí seria tanto uma explicação plausível sobre a alma, né? Como também sobre os arquétipos de Jung. Que tem muita semelhança entre Jung e Platão também, né? Então, o que são os arquétipos de Jung? O Jung, ele fala de que existem ideias que elas são... Nossa, eu tô com medo de errar agora a citação de Jung. Mas se eu falar besteira aqui, já peço desculpas, mas eu vou falar com as minhas palavras. Que existem ideias, que essas ideias... agora me deu um negócio também. Fiquei com medo, né? Por que eu tô com medo disso? Por causa da minha imagem. Né? Então vamos falar, e seja o que for. O Jung, ele falava dos arquétipos, seriam ideias que a sociedade carrega de geração em geração. E essas ideias, elas são relacionadas muito claramente por ele com em vários níveis. Né? Então teriam as ideias mundiais. Por exemplo, uma ideia mundial seria a trajetória do herói, né? A trajetória do herói por isso que faz tanto sucesso no cinema, né? Que seria um arquétipo mundial isso, né? Que é a pessoa, qual que é a trajetória do herói? O herói, ele é apresentado com uma decepção, um problema, ele trabalha, ele tem uma caminhada de conhecimento, de melhoria, etc. E aí ele vai lá e resolve o problema. E essa seria a trajetória do herói. Tá mal explicado. Mas essa seria a trajetória do herói. E esse seria, segundo as ideias de Jung, seria um arquétipo mundial, que seria passado de gerações em gerações. Mas aí ele fala de arquétipos específicos de povos, e depois de pessoas e de famílias. Então, o arquétipo de povos que Jung detectou seria o arquétipo de um deus da guerra. Agora eu não vou lembrar o nome. Que pena. Mas que seria um deus da guerra que influenciou os alemães na época anterior ao nazismo e, obviamente, no nazismo também. Né? E isso tem... O Jung é um cara incrível, né? Porque ele tem uma percepção
uma percepção dessas ideias que pairam no ar centas vezes acima da média da população. Uma capacidade de capturar coisas, essas ideias que a gente vai demorar muitos e muitos anos para provar na academia, na ciência, né? Mas que eu tenho convicção que são verdadeiras, né? Ele era realmente um cara diferenciado, né? Então, eu fiquei com a impressão que de uma semelhança do Platão e com Jung, né? O que interessa agora a nossa deliberação não é apenas o igual, mas também o belo em si, o justo, o piedoso e tudo mais que a realidade. Desse modo que é uma necessidade adquirir o conhecimento de todas as coisas antes do nascimento. Tá aqui, ó. O negócio da alma, né? Outro dia eu vou ter que falar sobre isso aqui, ó. O belo, o justo, o piedoso e tudo mais que a realidade. Não vai dar para falar hoje, sinceramente. Eu já tenho mais de 1h10 aqui. Vai falar. Mas isso aqui não é exatamente os arquétipos do Jung, quer dizer, as coisas que passaram antes do nascimento, a pessoa já é carregada de coisas, né? Desses arquétipos. E também o conhecimento a priori do Kant, né? Kant também tem esses três caras, eles falam, acho que uma mesma língua, né? Aí eu falo aqui sobre a experiência de vida, né? Que, no fundo, sabemos o que é belo, justo e piedoso. Eu não vou entrar hoje nesse assunto. Mas será que isso é experiência de vida ou é algo que vem de fábrica, né? A gente já chega com esse negócio? Que se você aceitar essa premissa do conhecimento prévio, o argumento de Platão é que devemos aceitar a existência prévia da alma, que são argumentos da página 86. Platão argumenta que o belo em si, o justo em si e o igual em si são imutáveis, e sendo imutáveis significa também que a alma é imortal. Só assim aqui, meu. Só assim passar. Nossa, eu não sei o que escrevi aqui. Só assim seria passar os conceitos imutáveis. O conceito aqui é esse, na verdade, né? Belo, susto em si, eles têm um valor em si próprio. Acho que até é bom a gente falar no próximo vídeo sobre isso, né? Belo, justo em si. A alma se assemelha ao que é divino e imortal, dotado de capacidade de pensar, ao que tem uma forma única, o que é indissolúvel e possui sempre do mesmo modo a identidade. O corpo, pelo contrário, equipara-se ao que é humano, mortal, multiforme, desprovido de inteligência, o que parece estar sujeito a descompor-se, ao que jamais parece idêntico, ou seja, é o que eu já tinha falado, né, da separação do corpo da alma, né? Então, se você pensar na alma, só isso aqui, ó. Minha alma é isso aqui, ó. O conceito do belo, do justo e do igual em si. Independente de tudo, independente de... e a gente pode explorar esses conceitos. Quer dizer, para aceitar a alma, você nem precisa ir pro lado metafísico, né? Você pode simplesmente tentar a alma como entendimento desses três conceitos aí.
Consigo aceitar a alma como conceito do mundo das ideias, algo que existe em mim e que é superior à minha mente, pois consigo dominar. Né? Quer dizer, a mente, já está claro para mim que a mente é dominável, né? A gente pode direcionar a mente para um lado e para o outro. Né? Então a gente não é a mente. Não faz sentido esse conceito? Então, o fato. Eu tenho pensamentos intrusivos. Eu posso simplesmente falar para agora. Para de ter esses pensamentos agora. E a mente vai obedecer. Né? Então, você é a mente? O que você é, na verdade? Né? Então, só isso para mim já é suficiente. Né? Também consigo esperar a verdade dentro de mim, que é esse igual belo em si, não é dificuldade de acessar. Sinceramente, se você estiver em contato com você mesmo de uma forma mais profunda, você sabe o que é o belo, o que é o justo, o que é o igual. Você sabe, você não vai ter dificuldade para saber disso, né? Mas enfim, a gente fala em outro vídeo. O negócio da imortalidade da alma já é mais difícil, mas essa transmissão de informação dos ratos aí já me deixou assim, ó, com uma pulga atrás da orelha, né? Então, hoje em dia, eu tenho medo da morte, ainda tenho medo da morte, mas hoje já está um pouco mais com medo de não poder completar essa jornada aqui de entendimento, né, de aprendizado, né? E ainda tenho muito medo da vida não sair do jeito que eu espero, né? Do controle, danado do controle. Então, como o texto falou muito mais sobre o medo da morte, né? Acabou que não me ajudou muito do medo da vida. De uma forma ajudou bastante, na verdade, né? Mas continua a procura, né? Aí eu falei com o Claude, já tem aqui a resposta do Claude. Olha só como é que ele é educadinho. Ele com atenção às suas reflexões sobre o Fedon de Platão. Suas indicações são profundas e mostra. Ele é muito educado. Vou comentar algumas das perguntas e pontos que você usou sobre o conceito da filosofia como uma aproximação da morte. Sua perplexidade sobre a definição de filosofia como uma aproximação da morte é compreensível. Essa é uma das passagens mais provocativas do Fedon. O que Platão sugere através de Sócrates é o que o filósofo busca separar a alma do corpo, pois considera o corpo como um obstáculo ao conhecimento verdadeiro. A aproximação da morte seria um exercício de desapego das sensações físicas e dos desejos corporais para que a alma possa contemplar as verdades e ideias. Ou as ideias ou formas, né? Então, as verdades eternas teriam no mundo das ideias, ou no mundo das formas. Né? Então, olhando esse conceito da morte aqui, ele já não tem tanto impacto. Né? Nesse ponto eu também. Eu tô com eles, tô junto. A aproximação da morte seria um exercício de desapego das sensações físicas e dos desejos corporais. Né? Estou falando aqui que isso não tem importância, tá? Tem importância. Faz parte da vida, não é? Pelo menos na minha opinião também. Faz parte da vida. Não é para desconsiderar 100%, mas é para colocar no seu devido lugar. Né?
sobre o outro mundo e a pura sabedoria. Você questiona, fico com a impressão que Platão acredita na existência de outro mundo, porém sem fornecer mais detalhes sobre essa informação importante. Sua intuição está correta de conectar, é o mundo das ideias, né? Conectar esse outro mundo no mundo das ideias. Para Platão, o outro mundo não é necessariamente um lugar físico após a morte, mas sim o reino metafísico das formas puras, o que ele chamou de mundo inteligível. Então, um contraste com o mundo sensível, que percebemos. A pura sabedoria estaria acessível apenas quando a alma se liberta das limitações do corpo, seja através do exercício filosófico durante a vida, seja completamente após a morte. Sobre coragem e temperança. Você nota uma aparente contradição lógica no argumento sobre coragem. O que Platão tenta estabelecer é uma distinção entre a coragem verdadeira, que é baseada no conhecimento, e a coragem aparente. Eu não consegui explicar isso direito lá, né? Mas aqui está claro, né? Porque a coragem aparente é a coragem sem conhecimento. A pessoa simplesmente se joga lá. Né? É imprudência isso. Né? E a coragem verdadeira é a coragem baseada no que uma reflexão profunda. Né? A maioria dos homens enfrenta a morte por temer algo pior, como a desonra, a punição, etc. O que Platão considera um cálculo de prazeres e dores, não uma verdadeira virtude. Né? Acho que isso ficou claro, né? Do meu jeito enviesado, acho que eu consegui passar essa mensagem. Espero. Quanto à temperança, você captou perfeitamente o argumento. Trocar prazeres por prazeres não é a verdadeira temperança. A verdadeira virtude requer sabedoria e não apenas controle de alguns impulsos em favor de outros. Alma e imortalidade. Você questiona os argumentos sobre a existência sobre a existência e imortalidade da alma. O argumento dos contrários, o vivo-morto, parece, como você bem notou, uma tautologia. Então, aqui aquelas coisas de AI, né? Ele tende a concordar com essas coisas. Enfim, mas vamos ler, vai. Funciona apenas se aceitarmos as certas premissas. E a falta de discussão sobre geração espontânea é, de fato, uma limitação. Não ajudou muito aqui, não. Sua conexão é a teoria da reminiscência de Platão, que aprender é recordar. Os arquétipos de Jung é fácil. Ele é muito puxa-saco, gente. Ambos sugerem conhecimentos inatos nos estruturas mentais que precedem a experiência individual, que é aquilo que eu falei, né? É muito parecido, né? E sua menção de estudos sobre transmissão de informação entre gerações mostra uma tentativa interessante de encontrar paralelos científicos modernos. Isso aqui me deixa muito com a pulga atrás da orelha, né? Sobre o medo da morte versus o medo do hoje, você toca em algo profundo. Platão argumentaria que seu medo de não poder cumprir sua jornada de aprendizado é justamente o sinal que você intui a natureza da alma com algo que busca o conhecimento e a completude. Ok. Você diz, mas tenho o maior medo da vida, não sair do jeito que eu espero, e sugere que talvez esse estilo filosófico que Platão propõe de desapego e preparação para a morte pode ser útil, não apenas para enfrentar a mortalidade, mas também para lidar com as incertezas da vida. Você pensa sobre... Aí ele colocou uma pergunta aqui, que ele quer continuar o diálogo, né? O que você pensa sobre a possibilidade de o treino para a morte para Platão propõe seja também um treino para acertar as incertezas? Total. Isso aqui faz todo sentido, né? É isso. Esse é o primeiro texto. Aqui é sobre morte e temperança, né? Espero que tenha sido legal. Se você acha que alguém vai se beneficiar disso, mande para essa pessoa, né? Peço desculpa pelas minhas hesitações, né? Talvez da próxima vez eu vou ler o meu resumo antes de começar, né? Eu fiquei... Mas foi interessante, porque eu fiquei espantado com algumas coisas aqui e no final, na verdade, consegui fazer uma
uma conclusão, né? Uma conclusão interessante. Mas também mostra as minhas dúvidas, os meus espantos, né? As questões que aparecem. Enfim, se tiver gostado, dá aí um joinha, sabe? Por quê? Porque aí vai chegar para mais gente que tem essa cabeça, que é a nossa não tem nada de nosso. Espero que possa ser nosso no futuro, mas por enquanto é a minha ambição, né? Criar essa comunidade de pessoas, né? Espero que depois eu possa partilhar isso. A verdade é o seguinte: se você acha que isso é uma coisa legal de se obter, né? De uma comunidade de pessoas que estejam interessado nisso, interessado em filosofia, né? Interessado sobre essas discussões, compartilha, por favor. Dá o joinha, escreve um comentário, porque aí vai passar para mais pessoas e com esses textos de 1 hora e 25, coisas absolutamente como é que eu diria isso? Vamos dizer assim, o próprio conteúdo ele vai separando as pessoas que vão se interessar. Se a pessoa tiver aquela cabeça de quero tudo em 15 segundos, ela vai sair logo, né? Não vai chegar aqui no final. Então, é isso. Um negócio complicado, né? Acho que a palavra pode ser complicado. Que eu acho que tem apesar de eu achar que tem uma profunda utilidade, né? Pode ser que algumas pessoas não achem que é perda de tempo, né? Para mim é um tempo bem gasto. Então, no final das contas, é importante tirar alguma coisa daqui que você possa colocar a ação amanhã, hoje de preferência, né? Fazer sua própria reflexão e colocar em prática, né? Colocar em prática o que você achou importante dessa reflexão, tá bom? Então é isso. Ó, joinha, compartilha, comentário, se inscreve no canal se achar que tem que se inscrever. É isso aí, se você quiser criar essa comunidade aí comigo, tá? Então é isso. Será que eu te vejo semana que vem? Então, eu espero que sim, tá? Grande abraço. Até logo.